paz do Senhor a todos que estão nos ouvindo, meus amados que estão conosco no nosso canal. Viemos agora mais uma vez trazer mais um ensinamento, continuando na matéria de escatologia. Por quê? Porque Deus tem tocado em meu coração os sinais que estão acontecendo sobre a terra, sobre a política, sobre as igrejas, sobre a sociedade, sobre a moral, sobre a espiritualidade, sobre a economia. Está revelando a volta do nosso Senhor Jesus Cristo. E essas matérias sobre escatologia do livro de Apocalipse mostra a ira de Deus que virá a partir do arrebatamento da igreja, quando a igreja subir para as bodas do Cordeiro, passar antes pelo tribunal de Cristo para receber os galardão, as recompensas pela obra que foi feita para ele aqui na terra. Após disso, nesta terra, haverá uma mortandade, um sofrimento, algo que nunca houve antes e nem haverá depois. E por isso nós não podemos nos calar. E esse ensinamento é um alerta para aqueles que estão na igreja e que estão fora, para que aqueles que estejam na igreja estejam alerta às verdades da palavra e não virem apenas religiosos, dogmáticos, evangélicos, dracma perdida, não, que sejamos como as 5 virgens prudentes, com a lamparina acesa e com azeite preparado para a vinda do noivo. E por isso quero hoje mais uma vez trazer sobre o estudo de escatologia, no capítulo de número 16, versículo 1, que fala sobre Deus enviando 7 anjos com 7 taças da ira de Deus sobre toda a população, sobre toda a humanidade, sobre a natureza, sobre a terra. Mas antes, quero vos convidar a inscrever-se no nosso canal, deixar o seu like, seu comentário e ficar até o final desse vídeo para você aprender, ouvir, se ainda não tinha ouvido, sobre isso que vai acontecer após o arrebatamento da igreja na grande tribulação. Apocalipse, capítulo de número 16, versículo de número 1, está escrito: E ouvi, vindo do templo, uma grande voz que dizia aos 7 anjos: Ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Veja, isto é uma ordem de Deus a 7 anjos que carregava as 7 taças da ira de Deus sobre a humanidade, para trazer o juízo de Deus sobre a humanidade que são rebelde, contrária à palavra, desobediente às verdades, não aceitando, se excluindo da misericórdia, da graça e do poder do sangue de Cristo, que até outrora, antes do arrebatamento da igreja, estava sendo manifestada por intermédio da palavra, da pregação, do evangelho, qual a igreja proclamava nos nossos dias. Veja que no capítulo de número 14 e o verso de número 10, Deus já estava alertando, dizendo: também os tais rebeldes beberão do vinho da ira de Deus, que se deitou, não misturado, no cálice da sua ira, e serão atormentados com fogo, enxofre, diante dos santos anjos e diante do Cordeiro. Vejam, é uma verdade que Deus alerta antes que venha, porque o próprio profeta menor, chamado Amós, no seu capítulo de número 3, e no verso de número 7, diz: certamente o Senhor, Jeová, Deus, não fará coisa algumas antes de ter revelado os seus segredos aos seus servos, os profetas. Uma grande voz que dizia aos 7 anjos: ide e derramai sobre a terra as 7 taças da ira de Deus. Por isso queremos alertar para estas verdades proféticas, escatológicas, que estão muito breve para acontecer sobre a terra. A Bíblia diz no livro de Hebreus: aquele que viria de vir virá e não tardará. O Senhor Jesus está às portas para vir buscar a igreja, para que após a vinda dele, as taças da ira de Deus serão derramadas pelos 7 anjos sobre a terra. O primeiro anjo, ele trará sobre a terra a primeira taça,
será punição sobre os portadores da marca da besta, aos adoradores de imagem. Haverá, diz a Bíblia, sobre esta ira, sobre essa taça que o anjo derramará, feridas malignas. Já o segundo anjo, ordenado pelo próprio Deus, virá trazendo a segunda taça. Essa taça será a punição aos inconsistentes, ao que atinge o sistema econômico da terra, que virá sobre o mar, transformando sangue e morte dos seres marinhos. É a segunda taça. Mas logo o Senhor Deus enviará o terceiro anjo, com a terceira taça da sua ira, que terá punição sobre os perseguidores do povo de Deus. Atingirá diretamente os rios, as fontes das águas, transformando em sangue. Não haverá como as pessoas ter água potável para beber, porque assim como fez na praga lá no Egito, onde as águas viravam em sangue, também as águas, as fontes se transformarão em sangue. O quarto anjo, com a quarta ira de Deus na taça de ira, virá com punição sobre os ímpios que estão com o coração endurecidos, incrédulos. A Bíblia diz que eles, vendo toda esta ação, ainda blasfemarão do nome de Deus. E a Bíblia diz que esta taça virá sobre o sol, de maneira que o calor queimará como fogo aqueles que estiverem embaixo da terra, sobre a terra, debaixo do sofrimento, debaixo da ira de Deus. E vindo o quinto anjo, com a quinta taça da ira de Deus, trará punição sobre o sistema político, religioso, corrupto e opressor. Virá sobre o trono da besta, com trevas e agonia. Já o sexto anjo, direcionado por Deus, trazendo a taça e a ira de Deus sobre a humanidade, trará punição sobre as confederações das forças do mal que estão reunidas a serviço de Satanás no Amargedon, tentando destruir Israel. Virá sobre a punição também sobre o rio Eufrates, secando totalmente, aonde haverá um apoio de sistema da manifestação da glória de Deus para destruir esta ação da punição das confederações das forças do inimigo. E por último, derradeiro, o sétimo anjo virá com destruição ao sistema chamado de Babilônia, desintegrando da estrutura injusta que está no planeta. Virá sobre o ar a punição, o alvo, fenômeno. A Bíblia diz que será fenômenos cósmicos, naturais, como relâmpagos, vozes, trovões, terremotos, grandes cidades serão destruídas, espalhada, quebrada, que poderão medir como se fossem 3 cidades, com grandes chuvas de granitos, que destruirá, matará uma quantidade muito grande de pessoas. Uma só das pragas, dizem, que vai destruir um terço da humanidade. Cerca de quase 3 bilhões de pessoas morrerão com uma só das pragas. Tudo isso que vai acontecer, Deus está revelando, Deus está mostrando para toda a humanidade, alertando a humanidade para que se arrependam antes que venha o grande e terrível dia do Senhor. Por isso que estamos aqui alertando neste lugar, nesta noite, para que todos ouçam a verdade de Deus e se arrependam dos seus pecados e aceitem a Jesus como único e verdadeiro, suficiente Salvador das suas almas. Jesus é o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai, diz ele, se não for por intermédio do Senhor Jesus. Deus abençoe a todos e que a paz esteja convosco.